Bom, vamos retomar a integral, né? Bom, vamos começar pela derivada. A derivada está ligada à velocidade taxa de variação, um pouco mais amplo. Densidade e fluxo. Quer dizer, se você tem, vamos dizer, aqui você tem um zero aqui, e aqui você tem a posição no tempo t, x de t, então você faz a velocidade média, x de t mais h, menos x de t sobre h, e isso quando h tende a zero, limite disso é a derivada. Bom, a taxa de variação é a mesma coisa, né? Quer dizer, você tem aqui uma então você tem uma grandeza x, ela passa de x até x mais h, uma outra grandeza que depende de x, então você tem f de x mais h menos f de x, é a variação de f, a variação de x é h. Quando h tende a zero, isso é a derivada de x. Sei lá, pensando aqui na densidade, você tem aqui um pedaço, digamos, A, B, dois pontos A, B, e aqui você tem uma, sei lá, massa. Vamos chamar isso aí de então você divide a massa de AB sobre B menos A, que é o tamanho do intervalo, e o limite quando A e B tendem para um certo ponto, digamos, você fixa um ponto X aqui, aí faz A e B tenderem a X, a massa do intervalo AB dividido pelo tamanho dele, isso é a densidade em X. Isso dá para transformar essa densidade de massa nisso daqui, porque você pode fazer assim, né? Você fixa aqui um ponto de origem, aí você diz a massa de O até B menos a massa de O até A é a massa de A até B. Tá? Quer dizer, esse cara daqui é a massa de O até B menos a massa de O até A. Então, o O não serve para nada nessa história, é só um ponto de referência. Aqui é uma função em B menos a função em A. E você está dividindo por B menos A. Então, é a mesma coisa da taxa de variação aqui. Mesma coisa, fluxo. Você pode botar aqui um cano. E ver aqui quanta água está saindo por aqui.
Então, aqui é o ponto A, o ponto B, aqui é o volume que sai por B menos o volume que entra por A, digamos, dividido por B menos A. B menos A aí está simbolizando, na verdade, né, aqui você tem uma seçãozinha, que é πr2, então B menos A vezes πr2, mas o R não é variável nessa história. Então, você olha isso daí, isso tende para densidade de fluxo. Então, tem variadas situações em que a derivada aparece. Quer dizer, você... Na verdade, você está sempre, mesmo nesses casos disfarçados aqui, você está calculando uma função num ponto, menos a função no outro, dividindo pelo intervalo e passando ao limite. Beleza? Então, isso é de uma maneira mais ampla, assim, né? Olhando para mecânica, aqui pode ser economia, isso aqui pode ser, quem sabe, química, isso daqui, mecânica dos fluidos, ou coisas assim. Né? Em todas elas você tem essa ideia de derivada. E a ideia da integral, de certa forma, é você, tendo a derivada, você recuperar a função. Quer dizer, se você tem a densidade de massa, você integra a densidade de massa para obter de volta a massa. Se você tem a velocidade, você integra a velocidade para ter a variação da posição. Se você tem a densidade de fluxo, você integra a densidade de fluxo para ter o quanto que saiu menos o que entrou. Ou se você tem, de uma maneira mais crua, a taxa de variação da função, você integra isso para ter a variação da função. Tá legal? Então, essa ideia vocês vão encontrar das mais variadas situações sob o nome de equação do balanço. Mecânica dos fluidos, você pega o quanto que saiu menos o quanto que entrou é igual a variação do que tem ali dentro. Balanço por quê? Porque você, no caixa, né, no final do dia, você pega o quanto que tem no final menos o quanto tinha no começo, tem que ser a soma algébrica do que entrou. O que entrou quanto é positivo, o que saiu quanto é negativo. E você vai encontrar isso, vamos dizer, também quando você estuda propagação de calor, transferência de calor num corpo, você tem também, quer dizer, o fluxo de calor pelo bordo do corpo tem que dar igual à variação da energia interna. Tem variadas situações em que isso vai aparecer. E a taxa de variação é a derivada e recuperar a grandeza original a partir da taxa de variação é a integral. Ok? É para isso que vocês estão estudando derivada integral. Não é para calcular a integral do seno. Quer dizer, é também, mas... Bom, então o nosso problema é integral. É esse, é recuperar. E a maneira de recuperar é a mais óbvia do mundo, né? Tá, vou sendo um pouco mais abstrato, então, integral. Você tem uma f do intervalo AB em R.
E supõe que essa f seja a taxa de variação, f igual a taxa de variação de f, ou seja, f de x é igual a f' de uma x. E você quer saber quem é f de b menos f de a. Então, o que você faz? Você parte o intervalo AB em pedacinhos. E aí, digamos, aqui você tem o AI menos 1 e aqui o AI. O A é o A0, o B é o AN. Então, vamos ver, o que você chutaria sobre f de... Porque para você fazer f de B menos f de A, isso aqui é f de AN menos f de A0. Em vez de você tentar direto aqui, você vai aos pedacinhos. Né? Porque se você tivesse uma taxa de variação constante, você diria f de B menos f de A é a taxa de variação vezes B menos A. Tá legal? Se você tem uma taxa de variação que é constante, né, de A até B, é sempre a mesma taxa de variação. Então, f de B menos f de A, dividido por B menos A, é a taxa de variação. Então, f de B menos f de A é a taxa de variação vezes B menos A. Só que ela está variando. Então, qualquer uma que você pegue aqui vai estar muito errada. A ideia é fazer o seguinte, né? Em vez de fazer isso direto, você escreve isso daqui é igual a f de AN menos f de AN menos 1, que é aqui, depois mais f de AN menos 1 menos f de AN menos 2, que é aqui, e vai somando. Até chegar aqui em f de A1 menos f de A0. Tá legal? A ideia é o quê? Que agora, se você chutar em cada intervalo um x e usar a taxa de variação em x como taxa de variação constante para o intervalo, você está errando pouco. Tá? Quer dizer, eu pego aqui e chuto aqui um xi. Um número qualquer dentro desse intervalo. E aí eu digo, bom, eu vou aproximar isso por o quê? Para cada um deles, ó, aqui eu tenho x1, aqui eu tenho xn. Então eu faço fzinho de x1, que eu vou usar como taxa de variação para esse intervalo, vezes A1 menos A0, mais até f de xn vezes AN menos AN menos 1. Ok? Bom, o que isso tem a ver com área? Tudo a ver com área. Né? Se eu fizer um gráfico, se eu botar aqui o intervalo A, B, partir aqui, não sei se é o mesmo, né? Mas aqui eu tenho a minha função f. Vou desenhar assim. Tá? Então eu pego aqui o x1, pego o f de x1, que é esse daqui, esse tamanho aqui, né? E multiplico por A1 menos A0. Então, eu tenho a área desse retangulinho. Tá legal? Quer dizer, quando eu faço isso daqui,
é como se eu escolhesse uma altura aqui, multiplicasse pela base e tivesse essa área aqui. Nesse momento, esquece unidade, porque não é unidade de área, né? Aqui tem uma unidade de, vamos dizer, de tempo e aqui uma unidade de velocidade. Então, velocidade vezes tempo é unidade de espaço. Então, essa área aqui representa uma variação de espaço. Tá? Se for velocidade e tempo. Se for densidade de massa, é massa por unidade de comprimento, é o F. E a unidade de comprimento está aqui. Então, esse negócio vai ser uma massa. Essa parte dimensional, entenderam essa coisa? Quer dizer, a grandeza aqui, ela tem uma unidade, que é a unidade da grandeza, da sua variável. E a altura aqui tem uma unidade, que é a unidade da taxa de variação, que é a unidade do que você quer medir, dividido pela unidade da variável. Quando você multiplica a unidade da variável pela unidade da taxa de variação, você tem a unidade da grandeza que você está querendo medir. Então, no fim, essa área é dada em unidade da grandeza que você quer medir. Tá? Isso vai estar incluído no pacote, quer dizer, a unidade da variável está aqui, a unidade da taxa de variação está aqui, e você já sabe que você multiplicou, vai dar na unidade da grandeza que você está querendo medir. Então, você pode abstrair isso e pensar em termos de área. Então, a mesma coisa, agora você pega aqui um x2, pega o f de x2 e vai. Um x3, f de x3, e aí ó, você está fazendo, aproximando por esses retângulos essa área aqui. Aí, interessante, nesse intervalo aqui, eu fiz de propósito, né? Você escolhe aqui um x4 aqui, e aí o f de x4 é negativo. O que significa? Que a taxa de variação é negativa. No caso aí, bom, densidade negativa não teria, mas velocidade negativa significa que você andou para trás. Então, quando você... esse cara daqui tem um sinal que é como se essa área entrasse aqui negativa. Então, quando aqui, mesma coisa, x5. Pegou aqui... Nesse trecho daqui, eu estou com velocidade negativa, então eu estou subtraindo minha variação do espaço, quer dizer, meu espaço está voltando para trás. Por isso que essa área é conta negativa. E aqui, x6, x7. E aí a soma das áreas desses retângulos é uma aproximação dessa área aqui, contando que aqui a área é negativa. Conta negativa porque tem que contar, porque a taxa de variação é negativa, então você diminui. Tá legal? Bom, isso é o que faria qualquer pessoa com nenhuma cultura matemática se tivesse um computador na mão com essas informações. Então, a ideia é o quê? É que se você pegar mais pedacinhos, dividir mais, você vai errar menos. Né? Porque, basicamente, você vê que o erro que você comete em cada intervalo é dessa ordem de grandeza. Né? Quer dizer, toda vez que você, num certo intervalo, você aproxima, aí menos 1, aí xi, você aproxima por isso daqui, a área que você quer calcular é essa daqui. O erro que você comete está entre está aqui, né? O pior, vamos dizer, o pior que você pode fazer é pegar ou o menor valor e errar para baixo, ou pegar o maior valor e errar para cima. De qualquer maneira, o erro que você comete é sempre menor que o maior valor menos o menor valor vezes o intervalo.
E a ideia é o quê? É que quando você divide em pedacinhos pequenos, esses números são pequenininhos, todos. Todos são menores. Vamos dizer, você dividiu tudo aí no fim, você sabe, bom, o erro maior que eu tenho é desse tamanho daqui. E os meus intervalos são todos menores que esse tanto. Mas a soma dos intervalos é B menos A. Então, você tem um erro epsilon aqui, que você consegue dizer, ó, em qualquer... Eu botei todos os intervalos pequenininhos, o meu erro em cada intervalo é menor que epsilon. Esse epsilon, sei lá, 0, coisa. Como eu cometo o mesmo erro, vamos dizer, o mesmo não digo, mas o erro pode até se compensar, mas eu estou sendo pessimista. Sendo pessimista, eu cometo o mesmo erro em todos os intervalos, a soma do tamanho dos intervalos é B menos A. Então, meu erro é epsilon vezes B menos A. Se eu posso garantir, o B menos A está fixo, é o tamanho do intervalo. Se eu posso conseguir meu epsilon bem pequenininho, então epsilon vezes B menos A vai ser pequeno. Então, essa é a ideia, vamos dizer, se você tem uma função contínua, por exemplo, você consegue garantir que, aumentando o número de pontos e fazendo o tamanho do intervalo tender a zero, você tem uma aproximação que tende para a área que você está tentando calcular, e, portanto, para a grandeza que você está querendo calcular aqui. Tá? Às vezes, vamos dizer, às vezes tem uma descontinuidade, você tem um pulo assim, lá no seu cálculo tem aqui um pulo. Não tem problema, em princípio, se você tem uma descontinuidade, você pode fazer o seguinte, ó, bota aqui um intervalinho, aí menos 1, aí bem pequenininho, isolando essa descontinuidade. Aqui você tem um salto, ele é relativamente grande. Mas, se você tomar esse intervalinho bem pequenininho, esse cara está neutralizado. E agora o resto você resolve. Não precisa ser só um, podem ser 20. Cada um dos 20 você isola, faz uma coisa microscópica ali, fica pequenininho. E no resto está tudo bem. Então, mesmo funções descontínuas, que tem algumas descontinuidades, dá para integrar sem problema. Tá legal? Bom, então, isso é o conceito, ideia. Aí nós temos dois resultados que estão embutidos aqui nas nossas ideias e que se chamam, todos dois se chamam, são os dois ramos da família Teorema Fundamental do Cálculo. Teorema não é do cálculo 1, é o primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá? Se, vou botar assim, Fzão, quer dizer, bom, eu fiz a definição para, dada a F' recuperar F. Então, não é surpreendente que se eu conseguir
calcular a integral de f' de A até B, eu tenho exatamente f de B menos f de A. Foi para isso que foi feito. Tá? A demonstração é simplesmente refazer a ideia, né? Demonstração faz A igual a 0 menor que a 1. Aí você faz f de B menos f de A, faz exatamente aquilo que tinha feito antes, somatório de I igual a 1 até N de f de AI menos f de AI menos 1. E escreve cada um desses como f de AI menos f de AI menos 1 sobre AI menos AI menos 1 vezes e aí esse cara daqui, eu sei que em cada intervalo AI menos 1 AI, esse cara daqui, isso aqui é a inclinação dessa reta. O teorema do valor médio me diz que tem aqui algum xi, que não é necessariamente o valor médio daqui, mas é um valor aqui no meio, tal que f' de xi é exatamente isso. Então, eu posso escrever isso aqui como somatório de I igual a 1 até N de f' de xi AI menos AI menos 1. E agora isso daqui é exatamente uma das somas que eu considero para calcular isso. A minha definição diz que isso aqui existe se justamente quando esses intervalinhos todos tenderem a zero, esse negócio tende para a integral. Então isso aqui, já que a integral existe, isso tende para a integral de A até B de f'. Então, essa soma aqui é sempre igual a uma soma dessas, e essas somas eu sei que tendem para isso. Como isso aqui está parado, isso daqui tem que ser igual a isso. Vou fazer uma demonstração de físico, hein? Isso aqui, ó. Eu estou aqui nesse intervalo, f de AI menos 1 está o x aqui no meio, esses caras estão fechando aqui. Então, isso aqui tende para f' de xi. E isso daqui é o ΔX, que quando está tendendo a zero, tendendo para o dx. Então, essa soma daqui, moralmente, quando esses caras daqui são pequenininhos, é a derivada, é a soma da derivada vezes o dx. Não é feio você pensar isso assim, né? Pensar que você está pegando um dx infinitesimal e multiplicando pelo um f' de x aqui. E aí você tem todos os f' de x, cada um deles multiplicado por um dx infinitesimal. Quando você soma tudo, você tem a área. Isso aqui eu estou fazendo por um dever moral. Eu acho que se o professor de matemática não prova que o que ele está dizendo é verdade, acabou o Estado democrático. Ninguém mais tem que dar satisfação a ninguém sobre o que diz.
Essa parte aqui? Não, eu tô fazendo uma construção que é, moralmente, ó, aqui é o macete, né? Quer dizer, eu peguei, foi o que eu fiz no começo, você chegou um pouquinho atrasado, né? Eu fiz no começo, eu disse, eu quero recuperar a variação da função de A até B. Eu não posso simplesmente pegar B menos A, escolher um ponto qualquer aqui e dizer, eu vou pegar a derivada nele como se fosse a derivada em tudo, e dizer, eu vou multiplicar a derivada por esse tamanho aqui, porque a taxa de variação está mudando. Então, a ideia é que em intervalos pequenos, ela muda pouco. Então, em vez de eu fazer a taxa de variação direta, eu faço a taxa de variação aqui, somo com a taxa de variação aqui, com a taxa de variação aqui, com aqui. Então, eu faço primeiro isso e digo, agora, aqui, eu chuto um xi, e digo que esse cara daqui, essa variação aqui, é o f' de um xi aqui no meio, não precisa ser no meio, pode ser o da ponta e tal, algum cara que eu chuto aqui, vezes o tamanho do intervalo, e somo tudo. Isso é uma aproximação. Quando eu estou... Bom, e aí eu vou passar... Isso foi o que eu usei para fazer a definição. Agora eu quero provar que a minha definição funciona dentro das minhas hipóteses, quer dizer, de que a função tem derivada e essa integral, no caso da derivada, existe. Quer dizer, a integral existir significa que quando eu fizer isso vai dar certo. Quando eu fizer esses caras, escolher um cara qualquer em cada intervalo, fazer o tamanho dos intervalos tender a zero, isso vai sempre tender para esse número aqui. Então eu pego isso daqui, escrevo assim, aí eu entro com esse macete, eu estou fabricando a derivada aqui. Isso aqui é uma espécie de aproximação da derivada. E aqui eu estou multiplicando pelo tamanho do intervalo. Agora, ocorre que eu tenho um teorema que me garante que isso daqui é exatamente igual à derivada em algum ponto aqui, que é o teorema do valor médio. Então, eu posso pegar isso e dizer, isso aqui é f' de um xi que está entre A e B. E agora, se eu escolher um xi entre A e B para cada intervalo, quando eu passar o limite com o tamanho dos intervalos tendendo a zero, isso vai tender para esse cara aqui, que é a integral. Então, esse número que era fixo é alguma coisa que eu não sei o que é, mas que tende para isso. Se ele está fixo e tende para isso, então isso é igual a isso. Beleza? Uma das razões, vamos dizer, tem essa razão que eu falei, expliquei assim. Uma das razões também pela qual o professor, um professor de matemática como eu é uma espécie de viado velho. Assim, porque às vezes eu digo, o cara faz engenharia, mas na verdade ele é um matemático enrustido. Né? Então, às vezes precisa alguém que mostre para ele o que ele é de verdade. Então, às vezes, um cara que faz uma engenharia, uma coisa assim, quando ele vê isso, ele diz, caramba, eu sou matemático, não posso mais fugir dessa realidade, vou dizer para o meu pai, ó, pai, eu sou matemático e tal, largar a engenharia, uma coisa assim. Então, também é uma razão, aparentemente, olhando para a cara de vocês, eu vejo que não é o caso de nenhum de vocês aqui, mas, de qualquer maneira, também tem esse fato de que é importante que não seja verdade porque eu disse. É verdade porque eu estou mostrando que é mesmo. Bom, então, aqui eu só estou dizendo que se esse cara tem derivado, tá, vai ser isso aqui. Bom, tem um segundo teorema fundamental do cálculo que também está embutido nas nossas ideias, né? Também não é o teorema fundamental do cálculo 2, é do cálculo 1, é que já apareceu lá na construção do logaritmo.
se você tem uma certa f de AB em R contínuo, e você define f de AB em R, você faz o seguinte, você pega o intervalo AB, fixa um x0 aqui, tá? Fixa esse cara, e define assim, você faz f de x igual a integral de x0 até x da fzinha. Então, você pegou o x0, pegou o x, e a fzão é isso. Essa área aqui. Então, f' de x é igual a f'zinha de x. Quer dizer, se você define a função recuperando a primitiva, a derivada dela é exatamente essa aqui. A continuidade aqui é importante, porque você vai pegar, vou chegar o B mais para cá um pouco. Você vai pegar aqui x mais h, f de x mais h é essa área, f de x é essa área, então f de x mais h menos f de x é isso aqui, né? Quando você divide pelo h, que é esse pedacinho aqui, você tem uma altura média aqui, que está entre a maior e a menor aqui. Está próxima dessa, e quando h tende a zero, ela tende exatamente para isso aqui. Então, esse é o segundo teorema. E a gente usa esses bichos eventualmente para calcular. Quer dizer, tem uma coisa, vamos dizer, eu estou definindo a integral para recuperar a função cuja derivada eu tenho. É claro que tem uma maneira de eu recuperar essa função, que é adivinhar, né? Se eu disser, a função que eu estou tentando integrar é 2x, quem será a função cuja derivada é 2x? Será que eu vou precisar fazer isso tudo? Não, eu sei que é x2. Né? Mas, na verdade, é x2 mais qualquer constante. Então, é claro, por isso daqui, né, que se eu estou tentando integrar, né, e eu conheço essa função aqui, eu quero calcular essa integral, eu conheço essa função, vai dar isso aqui. Isso daqui tem um significado mais profundo. Tem funções muito honestas das mais assim, renomadas famílias da nossa sociedade, que na hora que a gente vai tentar calcular a função cuja derivada é aquela função. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Digamos que eu quero calcular a função cuja derivada é 2x elevado a menos x2. Quem será que tem isso aqui como derivada? É claro que quanto mais você multiplicou, melhor você consegue dividir. Quanto mais você derivou, melhor você consegue integrar. E eu olho para isso e digo, peraí, se eu derivasse e elevado a menos x2, dava e elevado a menos x2, vezes a derivada de menos x2, que é menos 2x. É quase essa, né? Porque se eu tivesse um menos aqui, tinha um menos aqui e era essa. Então, essa daqui veio de E elevado
a menos x2, com a menos no sinal menos aqui. Tá? Então, dá para adivinhar. Agora, por exemplo, se eu quiser uma função cuja derivada é e elevado a menos x2, não é tão fácil. A gente pode gastar um tempo aqui tentando, mas, na verdade, vai ser inútil. Não tem nenhuma função dessas famílias de funções Oliveira, Silveira, Pereira, seno x, cosseno x, x elevado a n, nenhuma delas vai dar essa função como derivada. Embora essa função seja importantíssima, porque ela está ligada à distribuição de probabilidade, chamada de gaussiana. Então, ela é importantíssima, você vem calculando o integral dessa função, ela é tão importante que, embora a gente tenha computador hoje e tal, ainda existem tabelas que as pessoas ainda usam com o cálculo dessa integral em certos intervalos e tal. Porque simplesmente você não tem uma função com as fórmulas conhecidas assim. Mas você sabe que essa função é contínua e que ela é integrável. Então, existe uma função cuja derivada é essa função. Só que, se eu quiser uma função, se eu digo f de x igual a e elevado a menos x2, eu quero uma função f, que f' é igual a f. Bom, digamos que eu quero que essa função... Então, eu posso dizer assim, ó, f grande de x é igual a integral de 0 a x de e elevado a menos t2 dt. Eu vou botar t aqui porque x virou a extremidade do intervalo. Tá? Quando eu estou integrando daqui até aqui, então meu x virou esse cara daqui. Então, eu não posso usar x como variável. Então, eu uso t aqui, sabe? Isso aqui é uma função, está definida assim pela área, e a derivada dela é essa. Ela vale 0 em 0. Se eu quiser que ela valha 15 em 0, eu somo 15 aqui. Agora, ela é uma função cuja derivada é f, e f de 0 igual a 15. Então, existe. Tá aí. Bom... outra coisa importante que vem daqui é o seguinte, né? Então, problema. Dada f', achar f. Digamos, f' de x igual a 3x2 mais cosseno x. Bem fácil. Então, isso daqui, quem que eu derivei para ter isso? Bom, para ter 3x2 eu derivei x3, para ter cosseno x eu derivei seno. Então, eu digo f de x igual a x3 mais seno x. Mas, na verdade, esse problema aqui não tem solução única. Porque duas funções que têm a mesma, que diferem de uma constante, têm a mesma derivada. E se as duas funções têm a mesma derivada num certo intervalo, a derivada da diferença é 0, então a diferença é constante. Então, isso daqui, a gente costuma colocar mais uma constante aqui, para lembrar que essa solução não é única. Ela passa a ser única se eu disser assim, eu quero a f e eu quero que a f valha tanto em tal ponto. Isso não contradiz nada do que a gente viu até agora, né? Porque o processo de integrar é calcular a variação da função. Então, se você calcula a variação, você precisa de um ponto de partida para você saber a função. Tá legal? Bom, então tem uma parte do curso de
de cálculo que é dedicada a calcular as primitivas, que são essas funções cujas derivadas são a função dada. Esse é o nosso problema. Passa a ser cálculo de primitivas. Que também, antigamente existiam livros enormes de tabelas de integrais. Até que, não sei bem se na década de 70, década de 80, fizeram um programa para calcular integrais, primeiro. Na época eu lembro, tinha um colega meu que estava fazendo doutorado, que chegou com essa notícia, que não sei que universidade, Stanford, eu acho. Os caras tinham feito um programa assim, e eles estavam em disputa com a universidade, porque eles queriam que o programa fosse livre, e a universidade queria cobrar por aquilo e tal. Bom, então o cálculo de primitivas é resolver esse problema, tá? Então, embora tenha, vamos dizer, uma pleiade de métodos de integração e tal, eu vou dividir os métodos de integração em 3 categorias. Vamos dizer, método 1. Adivinhação. Foi o que a gente fez aqui. Tá legal? Adivinhação, mais ou menos uma coisa assim. Você olha mais ou menos, você diz, bom, pela minha experiência de derivar, esse negócio daqui veio de algo assim. É tipo, vamos dizer, você olha assim, x sobre sei lá, raiz quadrada de x2 menos 4. Aí você olha para isso e diz, bom, se fosse raiz quadrada de x2 menos 4, se eu derivasse a raiz quadrada de x2 menos 4, dava 1 sobre raiz de x2 menos 4 vezes a derivada de x2 menos 4, que é 2x. Aqui eu não tenho 2x, mas eu tenho x. Só falta o 2. Então eu olho para isso e digo, se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, está resolvido. Esse daqui é a derivada desse. E a metade dele é a derivada de metade desse. Então, método de adivinhação é mais ou menos isso. Você aprendeu a derivar bem, e aí você vai tateando. Tem um segundo, método 2, que é integração por partes. Integração por partes é o seguinte, ele vem dessa fórmula. Às vezes você olha para um cara e você vê isso aqui. E diz, então, por exemplo, digamos que você quer calcular a integral de
vou notar assim, tá? Quando você escreve isso sem limite de integração, significa que você quer achar a primitiva, ou as primitivas. Você está procurando aqui uma função cuja derivada é isso. Aí você olha para x cosseno x, né, e você diz, bom, esse cara daqui poderia ser a derivada de x2 sobre 2, e esse daqui poderia ser a derivada de seno x. Se eu pensar que esse é a derivada de seno x e esse daqui, se eu pensar assim, imagina que eu derivei x seno x. Então, isso daqui vai me dar x cosseno x, que é o bicho que eu tenho aqui, mais a derivada desse vezes esse, que é seno x. Então, se eu quiser uma primitiva para esse, eu posso pensar assim, eu posso dizer que x cosseno x é a derivada de x seno x menos seno x. Se eu quero uma primitiva para esse, a primitiva desse eu já tenho, está aqui, essa é a derivada de x seno x. Quem é a função cuja derivada é x seno x? Quem é a função cuja derivada é a derivada de x seno x? É x seno x. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Tá? Qual é a função cuja derivada é a derivada de x seno x? Qual é, vamos ver, qual é o nome do filho do pai de Pedro? Eu estou procurando o nome de um filho do pai de Pedro. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, eu estou procurando uma função, né, cuja derivada seja essa. Então, se eu botar aqui x seno x, quando eu derivar, vai dar a derivada dessa. E essa daqui, eu sei uma função cuja derivada é essa. É cosseno x. Se eu botar aqui mais cosseno x, se eu derivar isso, vai dar a derivada dessa, mais a derivada dessa que é essa. Então vai dar isso aqui. Em termos assim, grosseiros, a primitiva da soma é a soma das primitivas. Então, se eu escrever isso aqui assim, ó, integral de u v' é igual a integral de u v' mais integral de v'. É o que eu fiz aqui. Ó. Eu escrevi que a integral dessa, que é x seno x, é igual à integral dessa, que é o que eu quero, mais a integral dessa, que eu achei. Qual é, vamos dizer, vou reescrever aqui. A integral de uv', que é uv, é igual à integral de uv' mais integral de v'. O que acontece é o seguinte, é que às vezes o u aqui está atrapalhando. Quando você acha a primitiva de v, ele não piora. E quando você deriva u, melhora. Vamos dizer, se eu tiver, por exemplo, a integral, o que eu estou fazendo aqui? Se eu fizer x eu sei que quando eu derivo ele vira 1. Então, se eu multiplicar x por alguma coisa que quando eu integrar não fique feio, tipo, no caso aqui, cosseno x, se eu chamar esse de u e esse de v', eu vou transformar essa integral daqui
numa integral de U' V. Só que U' é 1 e V é seno x. Então melhora. Tá? Agora, quem é U? Bom, U está aqui. Quem é V? V igual a seno x. Então eu posso escrever que x seno x, que é a integral disso, é igual a integral disso, vou botar o dx aqui, mais a integral, agora eu tenho que botar V'. O V é seno x e o U' é 1. Então eu estou com uma função que eu conheço, igual à integral que eu quero, mais uma integral que eu sei fazer. Então eu faço essa e aí eu resolvo essa. Se em vez de x aqui tivesse x2, em vez de aparecer 1 aqui, ia aparecer 2x. Mas eu podia fazer o mesmo truque de novo. E aí o 2x ia virar 2. Se tivesse x a milésima aqui, eu tivesse paciência. Paciência não, porque aí é só você ver, porque vai dando seno. Só você fazer um raciocínio rápido, e você vai ver que se você tiver x a milésima, você consegue calcular essa integral. Tá? Se eu fizer integral de x elevado a 1000 cosseno x, isso vai cair para x a 99, 98, e isso daqui vai ficar dando menos seno x, menos cosseno x, vai ficar coisa assim. Então, no fim, vai virar um 1000 fatorial aqui, vezes um seno ou um cosseno. Na verdade, vezes um cosseno, porque o número é par. 1000 fatorial vezes menos 1 elevado